Você já pensou em desistir de tudo? Já teve vontade de sumir? O profeta Elias passou por isso e Deus o alcançou. Hoje, no programa Verdade e Vida, ouça essa mensagem de cura e alento com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Hoje eu quero tratar com você de um dos assuntos mais solenes que aflige a sociedade brasileira. Vou falar sobre a cura da depressão. E vou basear esta mensagem em 1 Reis 19, de 1 a 6. Vamos ouvir a leitura do texto. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Ele olhou e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. A Bíblia não esconde as fraquezas de seus heróis. Elias foi um dos maiores profetas da história bíblica. Ele foi um homem que viveu o superlativo de Deus. Foi eficaz nas suas orações. Por suas mãos, Deus fez grandes milagres. O capítulo 18 de 1 Reis mostra Elias no auge, confrontando a nação, o rei e os profetas de Baal e de Azerá. Mas no capítulo 19, vemos Elias no vale mais profundo do desespero, diríamos nós, numa grande crise depressiva, fugindo, com medo, pedindo para si a morte. A depressão é um dos problemas mais agudos e graves da sociedade contemporânea. Atinge cerca de 10% da população. Até hoje, este assunto não é tão bem compreendido, mormente no meio cristão. Talvez por dois extremos. Primeiro, defendido por T.L. Osborne, e ele diz nas suas obras que depressão é demônio. Então, quando uma pessoa está depressiva, no entendimento dele, essa pessoa está debaixo da opressão demoníaca. Por outro lado, num viés conservador, Jay Adams, escritor muito apreciado nos Estados Unidos e aqui no Brasil, diz que depressão é pecado. Então, quando a pessoa está depressiva, recai sobre ela a culpa do pecado. Porém, a pergunta é: uma pessoa pode ficar depressiva sem ter envolvimento com o ocultismo e sem ter algum pecado escondido em confesso? É possível que uma pessoa cheia do Espírito Santo enfrente uma depressão? E a resposta é um sonoro sim. Você encontra na Bíblia pessoas como Moisés, como Elias, como Jonas, como Jó, como Jeremias, que pediu para si a morte. Você encontra um apóstolo Paulo escrevendo que em Éfeso ele enfrentou lutas maiores que de suas forças, a ponto de desesperar-se da própria vida. Quando você vai para a história da igreja, John Piper, no seu livro Sorriso Escondido de Deus, trata
de homens santos que lidaram com crises depressivas, como David Brainerd, John Bunyan, William Cowper. Também o maior pregador do século XIX, o príncipe dos pregadores, Charles Haddon Spurgeon, enfrentava crises depressivas. Depressão tem também um contorno de doença. E como tal, precisa ser tratado com remédio, com terapia e com fé. Aqui eu quero olhar com você as causas da depressão de Elias. E a primeira causa está nos versos 1 a 3, de 1 Reis 19, é quando ele olha a vida por um foco diferente. Quando ele desfoca a vida, porque ele sempre entendeu que Deus é soberano. Ele não dava um passo sequer sem a direção divina. Deus o mandou comparecer perante Acabe e ele foi. Deus o mandou esconder-se em Querite e ele foi. Deus o mandou para Sarepta em Sidom e ele foi. Deus o mandou de volta a Israel e ele foi. Mas agora Elias recebe um recado de Jezabel, de que em 24 horas Elias estava morto. E a Bíblia diz que ele temeu e ele fugiu. Porque naquele momento ele pensou que a vida dele estava nas mãos de Jezabel e não nas mãos de Deus. Todas as vezes que você tira o foco da grandeza de Deus, da soberania de Deus, e olha para a circunstância, e olha para os homens, você também teme, você também foge. A mente fica confusa, o pensamento fica oscilando entre a fé e a incredulidade. Segunda causa da depressão de Elias foi o medo. Ele teve medo e fugiu. Fugiu de onde para onde? Ele estava em Jezreel e ele foge a pé para Berseba, 144 quilômetros, correndo, com medo, ameaçado, sem comida, sem água. Mas por que Berseba? Porque Berseba estava para além dos limites da nação de Israel, já estava em Judá. Ele atravessou a fronteira. Ele saiu para um território fora da jurisdição de Jezabel. E diz a Bíblia que, apesar disso ainda, ele andou mais um dia inteiro no deserto, sem rumo, sem comida, sem água, com o coração aflito, desesperado, a ponto de deitar-se debaixo de um zimbro e pedir para si a morte. O medo é mais do que um sentimento. O medo é um espírito. Paulo diz na segunda carta de Paulo, ou Paulo escrevendo para Timóteo, diz na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que Deus não nos deu espírito de medo. O espírito anuvia a sua mente, embaça os seus olhos, enfraquece a sua fé. A pequena Deus agiganta o problema. Quem tem medo, foge. Mas em terceiro lugar, Elias entra num processo depressivo, porque quando ele mais precisava de gente ao seu lado, ele dispensou o seu moço. Ele ficou sozinho. Ele não quis companhia. E preciso lhe afirmar que numa crise emocional, a solidão é uma péssima companhia. Gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. A depressão nos prega essas peças. Quando mais precisamos de companhia, queremos ficar sozinhos num quarto escuro, ou ir para um deserto, o deserto da solidão. Pessoas depressivas buscam a solidão. Todos nós precisamos de um ombro amigo. Todos nós precisamos de alguém para quem abrir o coração, dividir as cargas, compartilhar as dores. Como Paulo, preso em Roma, escreve para Timóteo e diz: procura vir ter comigo depressa. Quem são seus amigos? Para quem você abre o coração? Com quem você divide as suas dores?
Eu não estou falando de colegas, eu estou falando de amigos. Amigo é aquela pessoa que você tem liberdade de dizer, venha para cá, eu preciso de você. Amigo é aquela pessoa para quem você abre o coração sem medo de que ele puxe o seu tapete. Amigo é aquela pessoa que chega quando os outros já foram embora. Amigo é aquela pessoa que confronta você em particular e defende você em público. Quem são seus amigos? Você não pode caminhar na direção da solidão numa crise. Você precisa de um abraço, de companhia, de presença, de gente do seu lado. Mas Elias se rende à depressão também quando ele pede para si a morte. Veja você, ele disse, basta, eu não sou melhor do que meus pais, tira a minha vida, ceifa a minha vida. Ele não quer mais viver, ele perdeu a esperança, ele perdeu a perspectiva, ele só tem passado, ele não tem mais presente, não tem vislumbre para o futuro. Agora, é curioso isso, porque quando a pessoa diz, eu quero morrer, na verdade ela está dizendo, eu quero viver. É um grito de socorro. Só que Elias pensou que a única saída que ele tinha para aquele caldeirão efervescente de angústia era a morte. Mas é Deus quem dá a vida, é Deus quem tira a vida. Nós não podemos acionar o braço que vai ceifar nossa própria vida. O suicídio é um engodo, é um engano, é uma farsa, é uma mentira. Porque ele vai sugerir a você que a morte é a única saída honrosa. E não é. O suicídio é uma falta de esperança, é um gesto de incredulidade. É uma usurpação de uma atribuição e competência que só pertence a Deus. Então, quando a pessoa quer morrer e marca a data e quer que Deus cumpra esse desiderato, ela está equivocada. Ela está com a sua mente perturbada, angustiada. Mas, finalmente, Elias entra num processo depressivo por causa da autopiedade. Ele diz, basta, eu não sou melhor do que meus pais, tira a minha vida. E quem disse para ele que ele era melhor que seus pais? De onde ele tirou essa conclusão? Por que ele se achava a vítima do universo? A autopiedade vai enganar você, vai mentir para você, vai perturbar ainda mais sua alma. É preciso que você encontre cura para esse processo depressivo. E a cura está em Deus. O salmista disse, tira, Senhor, a minha alma do cárcere, para que eu dê glórias ao teu nome. Deus encontrou Elias naquele deserto. O anjo de Deus o tocou. Deus lhe deu um cardápio. Deus lhe fez dormir. Deus lhe fez desabafar. Deus corrigiu o seu foco. Deus mostrou para ele que o futuro dele estava nas mãos de Deus, que não era só passado, tinha presente e tinha futuro. Há esperança para você, há cura para você, há novo começo para você. Não jogue a toalha, não entregue os pontos, ponha a sua vida nas mãos de Deus e haverá esperança para a sua alma. Eu quero orar em seu favor. Deus, eu quero te agradecer pela tua palavra e eu quero te pedir que agora tu visites o coração daquele que está aflito, angustiado, ansioso, talvez até depressivo. Traz cura, traz libertação, traz restauração, traz esperança. Dá a este coração a bênção de recomeçar na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Deus cuida de você, mesmo nos dias mais escuros. Essa é a mensagem que nós temos trazido aqui no Verdade e Vida e você pode também se tornar um parceiro conosco nessa missão. Se você quer saber como fazer isso, entre em contato com a gente pelo nosso WhatsApp, está aparecendo aí na tela, o código de área é o 11 9 47 18 94 50 e pede lá gratuitamente para receber esse devocional Gotas de Esperança para a Alma. A gente vai também informar você como você pode nos auxiliar sendo um parceiro nessa missão. Siga também o canal Verdade e Vida nas nossas redes sociais.